Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje sobre um tema desafiador para a igreja. O título da mensagem hoje é Vencendo a Ofensa. Quantos aqui já ficaram chateados, ofendidos? Eu acredito que todo mundo já ficou chateado, ofendido, porque quem nunca criou expectativa aqui? Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre como nós vencermos ofensas, chateações. Porque quando nós ficamos ofendidos, irmãos, nós fechamos nosso coração. Eu quero compartilhar algo com os irmãos hoje. Queria te convidar a abrir o seu coração. Realmente, eu creio que é um dia onde o Senhor proporciona a cura para as nossas vidas. Semana que vem nós vamos dar continuidade, falar sobre a respeito do perdão também, ter uma vida bem resolvida. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga amém. Irmãos, eu vou ler bastante versículos hoje, então eu queria muito que você participasse, seja com a sua Bíblia aberta aí, se você vai ler no celular, põe em modo avião, mas não perca o que Deus deseja fazer em nossas vidas, amém? Colossenses 3,13 diz assim: sejam compreensivos, ou a versão NVI diz suportem, mas pode deixar NVT. Sejam compreensíveis, ou suportem uns aos outros, e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja: você precisa ser compreensivo, ou suportar um ao outro, ou ser compreensivo um com o outro, e perdoar quem te ofendeu. Irmão, só aqui a gente já poderia acabar a palavra, não tem justificativa, não tem mais, não tem porém, é perdoar e pronto. A Bíblia não está dizendo perdoar se merece, perdoar se foi sem querer, não, está dizendo perdoa quem te ofendeu. Ah, mas pastor, me ofendeu de tal maneira. A Bíblia ensina a perdoar. Aí nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. Se você tem dúvida a respeito do perdão, se deve ou não perdoar, vamos para 1 Pedro 3, 9 e 10. A Bíblia nos ensina como nós devemos retribuir isso. Diz assim: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam como uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Então, Pedro aqui, ele está dizendo como que nós devemos lidar com ofensas, com chateações, com frustrações, com mágoas. Primeiro, ele diz, não retribua da mesma maneira. Ah, mas é que fez, vai tomar. Não, a Bíblia não diz isso. A velha aliança diz, dente por dente, olho por olho, mas a nova aliança, na graça, diz o quê? Perdoa, anda a segunda milha. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, algo que nós vamos mudar muitas vezes, porque às vezes a nossa natureza quer agir da mesma maneira, quer pagar com a mesma forma que nós fomos atingidos. E na verdade isso só nos iguala ao ofensor, só nos iguala àquele que está fazendo o mal. Aí nós vamos lá para Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21. Assim como Pedro está dizendo sobre não retribuir o mal por mal, Paulo está dizendo o quê? Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, a Deus, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo, quem que é o inimigo aqui nesse contexto, irmãos? O inimigo nesse contexto é aquele que te ofendeu, aquele que te chateou, aquele que muitas vezes você está com raiva e quer se vingar. Esse é o inimigo nesse contexto. Pelo contrário, se o inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber, e ao fazer isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, antecipa a justiça de Deus. Ou seja, você não age da mesma maneira, mas você protege a sua vida de se tornar como um agressor, de se tornar igual. E o versículo 21 diz, não deixem que o mal os vença, vençam o mal praticando o bem. Irmãos, a gente poderia acabar essa palavra aqui.
Porque se existe alguém que teria todo o direito de responder a toda a injustiça, era Jesus. Jesus foi crucificado sem motivo algum, injustamente. Jesus foi acusado de coisas que ele nunca fez. Jesus, ele teria todos os motivos de pagar o mal com o mal. Jesus teria todos os motivos de condenar o povo. Jesus teria todos os motivos de não perdoar. Mas o que nós aprendemos? Jesus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer tanto se parecer com Jesus. Não, quero pregar e quero ver o fogo cair. Mas a gente não quer se parecer com Jesus em abrir mão da nossa razão e perdoar. A Bíblia está nos ensinando, irmãos, como nós devemos agir com a injustiça. E Jesus, esse é o maior exemplo. Que diante da injustiça, ele morre para nos dar vida. Jesus, ele foi injustiçado. Jesus foi acusado de coisas que não fez. Então, Jesus teria todos os motivos para fazer o que eu e você queremos fazer muitas vezes. E Jesus não fez isso. Por quê? Porque ele se anulou, ele abriu mão da sua razão. Aí eu faço uma pergunta: por que muitas vezes a gente está cheio de razão? Porque a gente está cheio de nós e vazio de Deus. Ou porque o nosso eu está gritando mais alto do que a presença de Deus. E não quer dizer que a gente não ama Deus. Não quer dizer que a gente não confia em Deus. Mas quer dizer que muitas vezes o nosso eu fala mais alto. E é por isso que nós vemos aqui Paulo em Colossenses, Pedro aqui em 1 Pedro, e Paulo em Romanos dizendo como que nós devemos agir com tudo isso. Jesus, ele teria todos os motivos para agir de uma maneira, pagar com a mesma moeda, agir com o mal, pagar o mal com o mal, mas ele não faz isso. Por quê? Porque, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é, nós não estamos aqui para se igualar ao ofensor. Nós não estamos aqui para se igualar àquele que fez o mal. Não, nós devemos ser diferentes. Irmãos, isso muda tudo, porque quando nós entendemos sobre a gente vencer toda armadilha, toda raiz de ofensa, toda engano de amargura, a gente começa a mudar. Porque, irmãos, quando a gente fecha o nosso coração, a gente trava a nossa vida. E eu falo isso por experiência própria, já contei isso há muitos anos atrás, mágoas que entraram no meu coração, eu fiquei chateado com pessoas, e eu parei de frutificar, parei de fluir. Por quê? Porque eu estava paralisado. Se você não for curado, você paralisa a sua vida, paralisa seus sonhos, paralisa seu casamento, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 17, versículo 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Eu vou ler a NVT, mas eu gosto muito da NVI também, que diz que é inevitável que aconteça que pessoas levem ao povo a tropeçar. A versão NVT, ela vai dizer pessoas cair ao pecado. Vamos lá, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, ou a tropeçar, como a NVI. Mas que a aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor, essa pessoa que leva os outros a tropeçar, leva os outros a cair no pecado, seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se arrepender, perdoa-o. E mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, a cada vez se arrependa e peça perdão e perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer, ou versão NVI, aumente a nossa fé. Irmão, só para a gente entender esse contexto. Jesus estava falando sobre ofensa. Ele estava falando que é inevitável que não venha situações na nossa vida que nós não venhamos ser ofendidos, ou que pessoas venham querer fazer nós a pecarmos ou a tropeçar. E diante de tudo isso, Jesus está dizendo assim: mas diante disso, mesmo das injustiças, você precisa perdoar. E chega um momento que no versículo 5, os discípulos, os apóstolos dizem assim: o quê? Senhor, difícil demais, aumenta a minha fé. Sabe o que é interessante? Os discípulos não estão dizendo aumenta a minha fé porque eu quero ver mais Pedro andar sobre as águas. Eles não estão dizendo aumenta a minha fé porque eu quero ver o cego enxergar. Ele não está dizendo aumenta a minha fé porque eu quero ver o paralítico andar. Ele está dizendo assim: aumenta a minha fé porque perdoar é difícil demais. O contexto aqui é sobre perdão, é sobre vencer a ofensa. Os apóstolos, eles viveram grandes milagres com Jesus. Os apóstolos viram milagres diversos de Jesus. E sabe qual é o momento que eles pedem para a fé deles ser aumentada ou crescer? No momento que Jesus trata o coração sobre perdão, sobre ofensa, sobre chateação, sobre mágoa.
É nesse momento que os discípulos dizem assim: ah, Deus, é difícil demais, eu não dou conta. É nesse momento que eles falam: Deus, eu não suporto, eu não consigo. Então isso nos mostra, irmãos, o perigo da ofensa. Nos mostra o perigo de fechar o nosso coração e muitas vezes paralisar os sonhos, os ministérios. Quantas vezes nós generalizamos, paramos de acreditar em pessoas, não queremos mais nos relacionar, não queremos casar, não queremos ter filhos, não queremos liderar, não queremos se envolver com a igreja. Por quê? Porque um dia entrou uma ofensa no nosso coração e a gente não sabe lidar com isso. É por isso os discípulos dizem assim, os apóstolos falam: Jesus, eu não dou conta, aumenta a minha fé porque eu não sou capaz. E Jesus está falando sobre ofensa. Jesus está falando: vai ter momentos que você vai ser injustiçado. Vão existir momentos que você vai ser traído. Vão existir momentos que você não vai saber lidar com a perda. Mas a grande questão é como que nós lidamos com isso. Jesus fala: ainda que erre 7 vezes, perdoa. Ainda que se arrependa novamente, perdoa. Os discípulos, eles viram tantas coisas de Jesus, irmãos. E mais uma vez, a gente gosta de falar: uau, eu quero ver um milagre. Mas a gente não sabe lidar com as contrariedades, não sabe lidar com as ofensas. A gente é muito espiritual em falar: Jesus, multiplica o pão. Mas a gente é pouco espiritual para falar: Jesus, perdoa meu irmão porque ele falhou. E é sobre isso que Jesus está falando. Tão espiritual quanto a gente orar aqui, alguém ser curado de uma doença, é a gente liberar perdão e alguém ser curado no seu coração. E Jesus então está ensinando isso para os discípulos, dizendo: é inevitável, vai acontecer escândalo, vai acontecer injustiça, vai acontecer frustração, vão ter tropeços. Mas nós como cristãos precisamos amar, perdoar. E os discípulos falam: ah, Jesus, é difícil demais, eu não sei lidar com isso. E esse é o grande desafio, irmãos. A palavra ofensa do grego, ela significa escandalon. Escandalon é um gatilho. E ele era usado para fazer armadilhas. Armadilhas para pegar animal. E quando nós ficamos ofendidos, nós caímos nessa armadilha de pegar e cair dentro dessa cilada, dessa gaiola. A palavra ofensa do grego significa escandalon, um gatilho. Já viu aquelas armadilhas de pegar passarinho? Que tem um pauzinho assim, você quando passa, puxa e cai? Quando a gente fica ofendido, é exatamente isso que acontece na nossa vida, irmãos. Você cai numa armadilha e você mesmo se prende. Você mesmo cria uma prisão. Você mesmo se fecha. Você mesmo trava a sua vida. E muitas vezes, irmãos, não é porque ninguém te ama, não é porque ninguém gosta de você, mas muitas vezes você mesmo se boicota. E você entra numa prisão, numa jaula, numa caverna, e você se fecha porque você cai nessa armadilha. A ofensa nada mais é você se prender, ficar preso e não conseguir sair dela mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. A Bíblia diz: o servo do Senhor não deve viver brigando. Aqui é uma carta pastoral, está falando a nível liderança. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, aptos a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim começam a verdade. Conheçam, né? A verdade. Então voltarão ao perfeito juízo, e escaparão da armadilha do diabo, essa isca de Satanás, de ofensa, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Irmãos, todos nós aqui temos muito potencial e tivemos já grande experiência com Deus, mas no momento que você que você fica ofendido, muitas vezes você fecha seu coração e você começa a ficar cego. E eu falo isso mais uma vez, não tenho vergonha nenhuma de falar com experiência própria. Quantas vezes no momento de chateação, ofendido, às vezes eu tomei decisões precipitadas e erradas e me custou algo. Quantas vezes você tomou decisões precipitadas que te custaram algo por um momento de ofensa, onde você agiu de uma maneira errada? E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que quando nós somos instruídos e somos levados ao arrependimento e conhecemos a verdade, então nós podemos voltar ao perfeito juízo e escapar dessas armadilhas do diabo. Que armadilha do diabo? A armadilha que nos prende, que nos faz querer ter razão, que nos faz querer estar certo em tudo. E diante disso, irmãos, nós vemos que esse é o grande perigo. Paulo está dizendo também, muitas vezes, irmãos, diante de Timóteo aqui, sobre o quanto que a ofensa nos prende e nos deixa cego. Sabe, irmãos, quando a gente está cheio de razão, a gente não pede perdão. Por quê? Porque a gente se acha melhor que as pessoas.
Quando a gente está cheio de razão, a gente faz, Jesus, eu não dou conta disso, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar e ver milagre. Eu fui chamado para ver Pedro andando sobre as águas. Eu fui chamado para pregar e multidão se converter. Não. Nós somos chamados também para chorar, para perdoar, para reconhecer os nossos erros. Até porque o chamado começa nisso primeiro. Arrependimento, mudança de vida. Então nós vemos aqui, irmãos, o quanto que é o perigo de nós fecharmos o nosso coração. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Põe a versão NVI, por favor. A Bíblia diz, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela, de uma cidade pequena. Irmãos, a grande questão, quando você vê um filme medieval, já viu aqueles filmes medievais que tem aquelas grandes muralhas, aqueles muros, portões? A Bíblia está comparando que um coração ofendido é como uma cidade dessa, fortificada, que criam muros, barreiras, para ficar inacessível. A Bíblia está comparando o nosso coração ofendido como uma cidade dessa. É você criar muros na sua vida para, não, ninguém mais fala na minha vida. Não, isso aqui eu não quero que mexa. Não, isso aqui dói demais e não quero que toque. Sabe, irmãos, isso parece uma proteção, mas na verdade é uma fuga, é um medo. Quantos muros você levantou sobre a sua insegurança? Quantos muros você levantou sobre os seus medos? Quantos muros você levantou porque você ficou chateado? A Bíblia está dizendo que alguém ofendido é como uma cidade cheia de muros, onde você cria muros, onde não permite mais que pessoas mexam naquilo porque aquilo dói. E talvez você entrou aqui hoje, existem algumas áreas da sua vida que você não permite mais tocar porque dói demais. E como nós falamos semana passada, não tem como crescer se nós não permitirmos que aquilo que dói seja tratado. E crescer dói. Mas muitas vezes nós somos como cidades fortificadas desse jeito, irmãos, onde nós criamos muros para nossa proteção, entre aspas. Mas na verdade é uma fuga, um medo, porque nós não queremos lidar com aquela frustração. E quando nós ficamos ofendidos, nós criamos barreiras ou até justificativas para poder falar por que nós vivemos dessa maneira. Não, eu sou assim por causa disso, eu ajo assim por causa disso. E sabe, irmãos, quantas vezes nós nos enchemos de razão? Mas a grande questão é que a ofensa, ela nos bloqueia. A ofensa, ela cria muros na nossa vida, trava sonhos, projetos, casamentos, ministérios e tantas outras coisas que um dia você sonhou, mas por causa de uma ofensa você fecha o seu coração e não permite mais viver aquele sonho. Um dia eu fui traído, não quero mais me relacionar. Um dia a igreja me fez algo que eu não gostei, não quero mais ir para a igreja. Um dia eu sonhei isso, eu não quero mais. E a grande pergunta é, quantas vezes nós estamos trocando sonhos de Deus por coisas parecidas ou coisas que vão doer menos? Não, eu não quero mais liderar, mas eu vou participar de uma ONG porque eu me sinto bem. Você troca. Não, eu não quero mais casar, mas eu vou me relacionar com amigos porque eu me sinto bem. Sabe quantas vezes você quer trocar coisas? Não, eu não quero mais ter filho. Não, eu não quero mais ser igreja. Não, eu não quero mais trabalhar nisso. Sabe quantas coisas que a gente toma decisões porque nós estamos ofendidos, frustrados, magoados. E nosso coração se torna como uma cidade fortificada, com muros grandes, onde nós parecemos que somos fortes, mas a grande realidade é que nós estamos morrendo de medo. Porque às vezes a gente vê aqueles muros e fala, uau, essa cidade está protegida, eles estão seguros. Mas muitas vezes por trás eu tenho medo, porque se eles pularem eu não tenho jeito. Não tem jeito, eu perco. Sabe, irmão, se nós vivermos dessa maneira, nós estamos boicotando a gente mesmo. Mateus 24:10. A Bíblia diz, muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Isso fala sobre o final dos tempos. Uma das características do fim dos tempos, irmãos, é traição, é ofensa. É um se voltar contra o outro. E a grande questão é como nós estamos lidando com tudo isso. Um dos sinais do tempo é o ódio se levantando. É o amor se esvaziando. As pessoas trocando as coisas. Mas a grande questão é, se você está ofendido, irmãos, o grande desafio é resolver. É sentar, eu estou chateado, eu estou triste, eu não gostei disso. Sabe, irmãos, eu confesso que ultimamente tenho tido muitas conversas difíceis. E eu não acho ruim, não, eu acho bom, porque é preciso. Eu cresço, eu acho que quem está aberto cresce também. E a cada conversa difícil eu saio de uma maneira, aprendendo algo, agindo de uma maneira.
Mas eu vejo o quanto que é importante conversas difíceis para a gente ter a liberdade e a oportunidade de olhar no olho e falar, estou chateado, errou, não gostei, fez isso, não fez. Porque é a maneira de nós crescermos, irmãos. E pode ficar tranquilo que eu não estou dando direto. Hoje, essa semana eu tive umas 8, 9 conversas difíceis. Então, se você está achando que é para você está num desses 9. Tem mais. Então, irmãos, a gente está disposto a todo dia a aprender e ninguém aqui é melhor. A grande questão é como que nós lidamos com a injustiça. Porque diante da injustiça, irmãos, ou a gente enche de razão, justiça própria, ou a gente fala, é verdade, eu acho que eu tenho algo a aprender diante de tudo isso. Olha aqui que o salmista diz em Salmos 55, versículo 12 ao 14. Não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles, eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Irmãos, o salmista está dizendo assim, sabe o que me deixa mal, chateado? É que quem me traiu, quem me ofendeu, não foi um inimigo, foi um amigo. Irmãos, é óbvio que quem vai te ofender é um amigo. Um inimigo você não está nem aí porque ele fala. Um inimigo você nem acompanha ele. Você nunca vai ver o chateado porque o deputado tal, o vereador tal, o presidente tal falou que o que eu não gostei. Não é meu amigo, não ando, nem me representa muitas vezes, não estou chateado. Agora é óbvio, irmãos, que se alguém que você confia, que você anda junto e fala algo, você vai ficar chateado. É exatamente isso que o salmista está dizendo. O que me deixa triste é que não foi o inimigo, não foi o adversário, foi aquele que anda do meu lado, aquele meu amigo. Irmãos, isso se chama expectativa. E é óbvio que quando nós criamos expectativas, nós ficamos chateados, tristes, ofendidos. Mas a grande questão não é se fica ou não fica ofendido. A questão é como nós lidamos com essa ofensa. Fuga, muros fortificados ou mesa, lugar de encontro e reencontro e restauração. Porque, irmãos, ou nós criamos muros e falamos, não quero mais saber, estou chateado, estou triste. Ou eu sento à mesa e falo, eu estou triste, vamos resolver? É sobre isso, irmãos, independente da área. Pode ser o seu casamento, pode ser seus filhos, pode ser seus pais, pode ser alguém do trabalho. Mas a grande questão, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para a vida. A grande questão é quanto nós estamos dispostos a sentar na mesa e falar, eu queria conversar com você. Tem alguém lá no serviço que você não suporta? Chama ele. Fala, vamos tomar um café junto? Chama, senta na mesa e fala, eu estou chateado, porque isso. Seja verdadeiro. Você não vai ser curado se você não for verdadeiro. Você não vai ser curado se você não abrir o coração. Então, expectativas são normais, irmãos. É óbvio que nós vamos criar expectativas. Quem não cria expectativa aqui? Mas a grande questão é como nós lidamos com essas expectativas. Provérbios 18:1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Irmãos, o problema é que muitas vezes quando a gente está chateado, ofendido, a gente se esconde. É um Elias numa caverna. Não quero mais. Quem foi Elias, irmãos? Elias foi aquele que teve grande experiência com Deus, mas no momento de frustração, ele foge. No momento da ofensa, ele foge. No momento do medo, ele foge. A grande questão é, nós vamos enfrentar as coisas quando a gente está bem e vamos surgir quando a gente está chateado? Porque foi isso que Elias fez. A grande questão, irmãos, como que nós lidamos com tudo isso? 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão já é homicida, versão NVI. Versão NVT, assassino. E vocês sabem que nenhum assassino dentro de si a vida eterna, né? Tem a vida eterna. Irmãos, o problema é que às vezes a gente acha que assassinato é você pegar um revólver ou uma faca e matar alguém. Sim ou não? Não. Assassinato é tudo aquilo que você mata no seu coração. Então, às vezes, você nunca pegou uma faca, uma arma e matou alguém. Mas no seu coração você falou, essa pessoa morreu para mim. Essa pessoa não quero mais ver, nem pintada de ouro. Quem já falou isso? Seja verdadeira. Tem uns 5, 6 crentes, glória a Deus por isso. Os outros é tudo, não vou falar. Tem mais gente assim? Fala a verdade. Eu não quero nem ver essa pessoa pintada de ouro. Irmãos, isso aqui é um assassinato.
Você não matou ela fisicamente ao ponto de responder processo e ser preso. Mas no seu coração você matou ela. E a Bíblia está dizendo que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Às vezes a gente quer seguir a Bíblia, não quer? Então fala para o seu irmão assim: irmão, se você não trazer de volta esse irmão aí, você está sendo um assassino. Aí diz, irmãos, a grande questão é o seguinte: você precisa amar alguém para perdoar alguém? Não é amar no sentido de reconciliação, é sentido de vida, de perdão, de saúde. Você não precisa andar com todo mundo, mas você precisa perdoar todo mundo. Olha, o seu irmão diz assim: ei, presta atenção que eu vou te falar. Perdão não é opção. Sabe, irmãos, o problema sabe o que é? A gente é tão infantil que às vezes você não perdoa achando que você está fazendo mal para o irmão. Sabe para quem você está fazendo mal? Faz assim, ó. Existe uma frase que diz assim: falta de perdão é como você preparar um antídoto, um veneno, você tomar e esperar que a pessoa morra. Tem um monte de gente vivendo assim. Você está morrendo, você está sofrendo, a pessoa nem sabe o que aconteceu. Irmãos, experiência própria. Já teve vezes de gente me procurar depois de 1, 2 anos. Falar: pastor, estou muito magoado e eu não aguentei, mas preciso te falar. Há 2 anos atrás aconteceu isso. Eu, sério, irmão, nem sabia. Sabe, talvez alguém, às vezes tem gente ou que você está chateado, a pessoa nem sabe. Dá oportunidade para ela saber. Dá oportunidade para ela poder falar o que ela fez, o que ela não fez. Porque às vezes, irmãos, o problema é que a gente cria imagens na nossa cabeça, suposições, e a gente vive isso. Mas, irmãos, assassinato não é só pegar um revólver e dar um tiro na pessoa. Assassinato é você matar alguém no seu coração. Eu quero deixar uma frase para você. Se você precisa decorar alguma coisa nessa palavra hoje, é isso. Olha, o seu irmão diz assim: a mágoa não tratada vira ressentimento. O ressentimento não tratado vira amargura. A amargura não tratada vira ódio. O ódio não tratado vira vingança. E a vingança não tratada vira assassinato ou homicídio. Irmãos, às vezes você vê um crime hediondo aí na TV. Você vê um crime que fala: meu, como a pessoa teve coragem de fazer isso. Mas muitas vezes sabe como começa? Ficou chateado, não tratou. Ficou ofendido, não tratou. Virou rancor, não tratou. A amargura, não tratou. Chega um momento que a pessoa vai lá e mata. Justifica? Óbvio que não. Mas muitas vezes uma besteira mal resolvida se torna um assassinato porque o coração não está resolvido. Uma mágoa vira ressentimento, ressentimento vira amargura, ódio, rancor, vingança, assassinato. Não estou dizendo que você vai fazer isso fisicamente, mas às vezes no seu coração você já fez isso. Às vezes a gente mata pessoas no nosso coração. E esse é o grande problema. Quantas vezes a gente fecha o nosso coração e a gente para de viver o sonho de Deus, para de viver projetos porque a gente está ofendido. A ofensa, ela tem estágios, e nesses estágios, irmãos, vão envolver traição e ódio. Ninguém em sã consciência vai trair ou gerar ódio pelo outro, mas quando geram motivos, entre aspas, você começa a fazer porque você acha justo. Em sã consciência, ninguém vai falar: eu vou trair ele porque eu não gosto dele. Mas quando você começa a achar motivos, você começa a achar que é normal fazer isso. Porque vamos lá, gente, trair é de Deus ou não é? Não. Mas quando você está cheio de razão, chateado, ofendido, você começa a achar motivos para falar que aquilo é válido. Sim ou não? Sim. Entende? Muitas vezes a gente está tentando fazer: não, mas Deus me entende, sabe o quanto eu fui injustiçado. E a gente começa a encher o nosso coração desse rancor, dessa mentira. Olha o que diz Mateus 7,15. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Irmãos, qual o contexto tudo isso? Muitas vezes, irmão, quando a gente está ofendido, a gente começa a ouvir qualquer um. Quando a gente está ofendido, a gente acredita em tudo que se vê. E esse é um perigo, irmãos, porque quando a gente está ofendido, a nossa vida se torna um terreno fértil para o engano. Porque você só está esperando, você está chateado, caiu uma faísca, é o que eu precisava. E esse é o grande problema. A grande questão é quem fala na nossa vida, quem que a gente ouve. Também isso é muito importante. Porque, irmãos, é mais ou menos a ofensa, é algo sutil, ela não é algo
de um grosso modo, vamos dizer assim, que chama atenção, mas a ofensa é algo que vai sendo liberado aos poucos. É como você pegar um sapo, colocar numa chaleira, numa panela, numa leiteira lá e colocar água. No começo está gostoso e você vai se acostumando com aquilo, mas quando vê é tarde demais, você morre. Sabe, a ofensa, a princípio, ela é gostosa. Aliás, quando a gente ofende ou quando a gente fala de alguém, é gostoso. Mas quando se torna uma ofensa, a gente se torna preso e não consegue mais sair. Esse é o grande problema. E para finalizar, eu queria falar sobre 2 tipos de pessoas que existem na igreja. Olha, o seu irmão diz assim: primeiro tipo de pessoa, aquelas que foram maltratadas de verdade. Segundo tipo de pessoa, aquelas que pensam que foram maltratadas. Vamos para Provérbios capítulo 6, versículo 16. Versículo 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera abominável, detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia discórdia ou desentendimento entre os irmãos. Irmãos, eu disse que há 2 tipos de pessoas na igreja: aqueles que foram injustiçados e maltratados, ou aqueles que pensam. Sabe por quê? Porque existe aquela pessoa que ela viveu algo ruim, e existe aquelas pessoas que compraram a briga daqueles que viveram algo ruim. Aí um exemplo: estou chateado com o Daniel. Eu chego para o Pablo e falo: Pablo, o Daniel não dá, o cara não tem coração, o cara não está nem aí, o cara falou isso de mim, você acredita? O que acontece? Vamos supor que é genuíno o que eu estou falando, não justifica fazer isso, mas é genuíno o que ele fez comigo. A partir do momento que o Pablo ouve e toma partido, ele não foi maltratado pelo Daniel, mas ele comprou uma briga que nem é dele, e ele vai começar a tratar mal o Daniel, porque o entendimento dele, eu fui injustiçado. Então existem 2 tipos de pessoas na igreja, irmãos: aquele que viveu uma injustiça, foi maltratado. Existe aquele que só ouviu falar, foi só um ouvido emprestado, ou foi uma boca emprestada e comprou uma briga que nem viveu, nem sabe o que está acontecendo, mas eu tomo partido porque eu acho isso. E isso é muito sério. Porque, irmãos, quantas vezes a gente já criou cenários de alguém que a gente nem anda junto, nem conversa. Um dia alguém chega para mim e fala: você viu a Vanessa? Sabe a Vanessa? A Vanessa é isso, aquilo. Eu nunca conversei com a Vanessa e eu vou tirar um preconceito sobre ela se eu nunca tive a oportunidade, ela nunca teve a oportunidade de conversar comigo para falar quem ela é de verdade. É por isso que eu falo, existem 2 tipos de pessoas na igreja: aquelas que viveram algo mesmo, que foram maltratadas. Infelizmente existem pessoas que foram maltratadas na igreja. Mas existem aquelas pessoas que compraram a briga, ouviram dizer, falaram e tomam partido sobre algo que você nem sabe o que está acontecendo. E isso é muito sério, porque você pode matar alguém no seu coração sem nem conhecer a pessoa. Quantas vezes você vai ser prova disso? Você já conheceu alguém e você fala: eu tinha uma visão totalmente errada de quem você era, você parecia isso. E quantas vezes nós tomamos partido? É por isso a Bíblia aqui, quando eu trouxe esse texto de Provérbios, porque ele aponta um ponto para nós: que tipo de vida nós estamos vivendo? Porque, irmãos, o mau caráter, o fofoqueiro, o mentiroso, o que promove discórdia entre os irmãos, está em todo lugar. Você encontra ele na fila do mercado, você encontra ele no salão de beleza, você encontra ele na rua, você encontra ele na sua mesa, se você permitir. A grande questão é como nós estamos lidando com tudo isso, irmãos. Por isso, um coração ofendido não tem outra maneira de resolver tirando dúvida na fonte. Está chateado? Você ouviu falar de alguém? Eu vou te dar um desafio hoje. Me falaram que o Pedro é isso. Sério, você ouviu isso? 2 coisas. Primeiro, quem te falou, você fala: vai resolver com o Pedro. Se quiser eu vou junto, porque fofoca não cabe. Segunda coisa: Pedro, me falaram isso, tal pessoa falou: é verdade? Não. Então eu quero te pedir perdão. Sabe, irmãos, parece que queria um escândalo resolver isso, mas isso é a maneira certa de resolver qualquer tipo de problema. Disseram, não existe disseram. Disseram tem nome. Muita gente, falaram, não existe isso. Isso resolve nossa vida. Se você chegar no seu casamento, vamos lá. Se você chegar no seu casamento, porque fica mais fácil aplicar casamento para a gente entender a seriedade. Eu chego para Gisele, disseram que você fez isso comigo. Irmãos, cabe num casamento, disseram? A gente tem intimidade suficiente para falar quem falou, o que foi. E por que às vezes aqui a gente, não vou proteger? Irmão, primeiro, se você vai para uma conversa querendo proteger alguém, você já tomou lado.
Porque se tem algo errado, tem que ser verdadeiro. Não, peraí, que disseram? O que disseram? Quem disse? O quê? Quando? Entende? A gente precisa entender tudo isso. E aí eu quero trazer a história para a gente finalizar de José. Nós estamos falando sobre o contexto de ofensa, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a estar ofendidos. Essa palavra não é para achar quem está ofendido, quem está errado, quem está certo, quem... Não, a palavra é para nós. E a grande questão quando nós aprendemos tudo isso é como nós estamos guardando nosso coração. Eu quero deixar claro para você, irmãos, não trate seu coração como um aterro sanitário. Seu coração não é lixo. Seu coração não é lugar para descarregar um monte de besteira. Falamos semana passada sobre Provérbios 4:23, que diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele procede fonte de vida. Se o seu coração não estiver guardado, todo o seu corpo é contaminado. Por isso a Bíblia diz em Mateus, o que nos contamina não é o que entra pela boca, porque isso vai para o estômago, o intestino e vai ser expelido. Mas o que nos contamina é o que sai da boca, porque vem do coração. A grande questão quando a gente ouve sobre a vida de José. José tinha um sonho, genuíno, verdadeiro. Mas diante de tudo isso, o que acontece? Ele é maltratado pelos irmãos. E de certo modo até desacreditado pelos pais. A grande questão é como que nós lidamos quando nós temos sonhos e nossos sonhos não são atendidos. Porque a nossa chateação, frustração, ofensa, ela entra quando a gente não é correspondido. E é natural isso. Não estou dizendo que é errado, é natural, é expectativa. E talvez nós entramos aqui, muitas vezes como José. Eu tinha um sonho, chamado, propósito, visão. Tantas outras coisas. E aqui nós vemos que quando ele tem esse sonho, dos 12 feixes se dobrando a ele, do sol e da lua, que representam os pais também, os feixes dos irmãos. Os irmãos ficaram ofendidos, porque falaram, quem que é José para se achar tanto assim? E diante de tudo isso, para a gente resumir a história, José ele é vendido pelos irmãos, ele é vendido, né, para os ismaelitas. E ele vai parar na casa de Potifar, e ele tem que recomeçar a vida. Pense, irmãos, e eu e você não somos diferentes. Nós criamos expectativas. Um dia eu sonhei, Deus me dá um sonho, eu estou cheio de esperança. De repente, meu sonho cai tudo por água abaixo. Como que eu vou agir diante disso? E é exatamente isso que acontece na vida de José. José tinha um sonho, tinha uma visão, uma expectativa. E de repente tudo acontece ao contrário, ele vai parar na casa de Potifar. Recomeça a vida, começa a trabalhar, começa a ter o seu talento, mostrar o seu talento. A esposa de Potifar injustiça ele e ele vai para a prisão. Sabe, irmãos, como fica um coração diante quando todas as nossas expectativas são frustradas? Talvez falar, eu já cansei, porque eu já tentei tantas vezes, nada dá certo. José estava exatamente desse jeito, teria a possibilidade de estar desse jeito. José ele passa 10 anos servindo como escravo. Ele vai preso, ele fica 12 anos, né, ao todo, e chega um momento lá, irmãos, que nós vemos que diante da oportunidade, né, aparece lá para ele desvendar um sonho, né, ele falar de um sonho, né, do padeiro, do copeiro. Irmão, seja sincero, você é chateado, você faria a obra de Deus? Você fala, eu não, vê com outro, porque Deus me esqueceu, eu estou nessa prisão, não quero ser usado por Deus, estou chateado, estou ofendido. Sabe, nós por muito menos faríamos isso. Chega lá, 2, disseram que você interpreta sonhos. Primeiro que José é tão de Deus que ele fala, eu não, quem interpreta é Deus, eu só sou um canal. Mas ele é tão de Deus que ele chega, ele poderia falar assim, eu não quero, estou chateado, eu estou no meu direito, eu não quero me envolver mais, eu estou cansado de me envolver com esse negócio de igreja. Ele poderia falar para o copeiro e para o padeiro, falar, procura outro, eu não quero. Mas o que ele faz? Mesmo diante de uma frustração, mesmo diante de um momento que ele não está sendo correspondido, mesmo diante de uma injustiça que ele faz, ele não deixa de ser um canal de Deus. A pergunta que eu te faço hoje é, será que a nossa vida com Deus tem um prazo de validade ao ponto de onde eu concordo, onde eu estou bem, onde eu sou feliz, onde acontece do jeito que eu quero, ou eu estou disposto a servir a Deus mesmo quando as coisas saem do meu controle? Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a servir a Deus, e agora eu vou além das ofensas. É mesmo quando as coisas saem do nosso controle. Ontem eu estava no hospital com a minha filha e fiquei lá por 12 horas lá. Ela fez um exame pela manhã, deu um nódulo um cisto de 5,5 centímetros no ovário. Ovário. E durante o dia a gente ficou lá. E teve momentos, lógico que a gente fica apreensivo, irmãos, mas teve um momento que eu escrevi para os líderes assim, eu falei, gente,
Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem, não é tudo vai ficar bem para mim, tudo vai ficar bem diante dos olhos de Deus, porque pode ser que aos meus olhos não é o melhor, mas está tudo bem. A grande pergunta que eu te faço é, está tudo bem se a sua vontade não for correspondida? Teve um momento que eu orei lá e falei, Deus, se não for a minha vontade, está tudo bem, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade. Sabe, talvez a gente não sabe lidar com isso, irmãos. A gente quer que a nossa vontade, porque no nosso entendimento, está tudo bem, é quando Deus faz o que a gente quer. Para José, está tudo bem ele ser canal de Deus diante do copeiro e do padeiro, porque não é a vontade dele, é a vontade de Deus. Agora, o quanto que você está limitando a vontade de Deus no que você concorda, no que você está bem, no que foi favorável? Sabe a grande questão, irmãos, quanto nós estamos dispostos a servir a Deus quando as coisas saem do nosso controle e não acontece o que eu queria? E essa era a minha oração ontem. Eu falei, Deus, ainda que não aconteça o que eu quero, está tudo bem. Porque eu sei que o Senhor, o que define o Senhor não é isso que eu estou vivendo, mas é quem é o Senhor de verdade. Sabe quanto que nós estamos preparados para lidar com as frustrações? Porque diante da vida de José, irmãos, nós vemos um momento lá que ele chega e os irmãos estão zombando, olha lá. Lá vem o sonhador, ó. Lá vem aquele que falou que vai governar a nossa casa. E diante disso, quem está ofendido? Os irmãos estão ofendidos, porque eles não souberam lidar, celebrar com o irmão. E por não saber celebrar com o irmão, o que eles fazem? Armaram, venderam José, enganaram José, queriam matar José. Sabe, irmãos, aqui nós temos dois tipos de possíveis frustrações ou ofensas. Os irmãos não saber lidar com a celebração do irmão, ou José ficar ofendido por os irmãos não compreenderem ele. E nós vemos que José, ele não paralisou seu chamado, seu ministério, seu propósito, mesmo diante das injustiças, ele cumpriu e chegou a ser governador. E para resumir a história, para a gente ganhar tempo, senão não vai dar tempo, ele chama os irmãos, ele senta à mesa com os irmãos e se reconcilia com os irmãos. Ele poderia falar, hoje vocês vão pagar a mesma moeda, hoje vocês vão ver quem manda aqui. Não, José não faz isso. José chama o pai, José dá comida para os irmãos, José faz diferente. A grande pergunta é como que nós estamos agindo diante das injustiças? Como nós estamos agindo diante das contrariedades? José tinha todos os motivos, irmãos, para falar, eu não concordo. José tinha todos os motivos para falar, eu não acredito mais em ninguém. José tinha todos os motivos para falar, Deus, me esquece, usa outro. Você não me deixou nesse buraco aqui, nessa injustiça, usa outro, eu não quero mais. Que é coisa que muitas vezes eu e você fazemos quando estamos chateados. Mas o que José faz? É você que interpreta ações? Não, não sou eu, é Deus, mas traz eles aqui. E aquilo, por ele estar curado, resolvido, é uma porta de entrada para o palácio. Porque é naquele momento que ele interpreta os sonhos, e depois ele é lembrado, depois de anos, ele é lembrado, fala, tem um homem lá na prisão que foi fiel a Deus. Tem um homem lá na prisão que ele não murmurou. Teve um homem lá na prisão que ele continuou firme. Teve um homem lá na prisão que ele foi canal de Deus mesmo na injustiça. Então chama ele. Então ele é chamado e ele assume, resumindo a história, como governador do Egito. Sabe, irmãos, às vezes a gente está esperando uma oportunidade, mas a gente não sabe lidar com a frustração. José, ele teria todos os motivos para chegar para o padeiro, para o copeiro e falar, não, eu não quero, não conta comigo, esquece. Já me tira da escala do louvor, não quero mais. Não, me tira, eu não quero mais participar. José tinha todos os motivos para fazer isso, mas o que ele faz? Eis-me aqui, Deus. Por quê? Porque isso mostra um coração que não permite que a ofensa entre. Sabe, depois de tudo isso, ele entra no palácio, ele é um canal de Deus. Aí a gente entende tudo, irmãos, não é o contexto da palavra, mas para a gente finalizar. Se ele chega pelas vias boas ao palácio, ele teria morrido. A frustração, a injustiça, a chateação, o atraso aos nossos olhos, que diante de Deus não é atraso, só contribuiu para ele chegar onde era que Deus tinha para ele. A grande questão é que nós, todos os dias, estamos recebendo algo. E o que nós estamos entregando? Nós falamos semana passada que nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios. Existe o Mar da Galileia e o Mar Morto. Quantos já ouviram falar? Eles têm nome de mar só por curiosidade, mas eles não são mares, né? Um é rio, outro é lago. Mas é interessante que os dois, tanto o Mar da Galileia quanto o Mar Morto, eles recebem água do Rio Jordão. E sabe qual a diferença dos dois? O Mar da Galileia, ele recebe água do Rio Jordão e libera água. Então ele tem vida, tem peixe, tem saúde. É um rio que tem vida.
Mas o Mar Morto, ele recebe a água do Rio Jordão e ele não distribui, a água morre lá. Por isso tem a densidade, por isso aquele excesso de sal e não tem vida, né? Hoje tem estudos que tem bactérias vivas lá, mas não tem peixe, não tem essas coisas. Isso representa muito o nosso coração, irmãos. Se eu sou alguém que recebo e dou, distribuo, eu tenho vida, flui, sabe? Generosidade, aquilo que eu recebo, eu não estou retendo, eu estou liberando. Gera vida, gera saúde, gera algo saudável. Mar da Galileia. Mas talvez nós somos muitas vezes como o Mar Morto. Eu só quero receber, só quero para mim, mas eu não sei dar, eu só retenho tudo. Gera morte. Sabe, talvez por uma frustração, uma chateação, você recebeu, você está cheio de si, mas você não se esvazia. E se você não se esvaziar, você não vai ser curado, você não vai ser transformado. Sabe, irmãos, esse é o grande desafio, como que nós estamos lidando com tudo que nós estamos recebendo, como nós estamos fazendo com tudo que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós estamos cheios de razão, e às vezes até a razão é aceitável, mas não é justificável. Porque Jesus, por muito menos, irmão, por muito mais, aliás, ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E por que eu e você queremos ter razão? Irmãos, igreja não é lugar para ter razão. Se você veio para a igreja para ter razão, você está no lugar errado. Igreja é lugar para perder, igreja não é para ganhar, igreja é para perder. Igreja, desde o dia que você entrega a sua vida para Jesus, é entrega, é altar, é morte. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante, queria orar com você.